Bom, vamos falar sobre o que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção, ou seja, ela faz parte das emoções humanas, assim como o medo, como a tristeza, como a alegria, né? E em um certo nível, ela pode ser boa sim, inclusive ela melhora o nosso desempenho, mas, né, em linhas gerais, ali quando a gente fala de ansiedade, ela é uma tensão, ela é uma apreensão muitas vezes desagradável, né? Ocorre uma falta de controle sobre os pensamentos, imagens, e muitas vezes algumas atitudes elas ocorrem independente da vontade da pessoa, né? Então, fisiologicamente falando, a ansiedade ela é uma resposta, né, frente a um estímulo que ele é ameaçador, que tem a ver muito com o nosso sistema de alerta do corpo, que esse sistema ele vai nos preparar para lutar ou para fugir quando nós consideramos que nós estamos em perigo, né? Então, o que acontece com o corpo quando nós entramos em uma crise de ansiedade? A gente produz alguns sintomas cognitivos, né? A mente ela começa a cair em várias armadilhas do pensamento catastrófico, pensamento preto e branco, enfim, tem inúmeras. Ocorre uma sensação de perda de controle, tem os sintomas emocionais, que é a irritação, que é o medo, tem os sintomas comportamentais, fisiológicos, que é a palpitação, taquicardia, que tem a pessoa tenta evitar assim lugares, né, situações, lugares. Mas especificamente falando, o que acontece no corpo, né, na crise de ansiedade? Bom, o cérebro ele começa a se voltar, né, para o perigo, ele começa a focar naquilo que pode dar errado, nas coisas negativas, ele começa a se concentrar nos sintomas físicos que estão muito desagradáveis. Então a respiração lá começa a mudar, a frequência respiratória começa a aumentar, e isso vai dar uma sensação de sufocamento, muitas vezes de formigamento, de tontura, uma sensação de estar se desligando ali da realidade, né? Pode ocorrer também uma sensação de dor e tensão muscular, tremores, porque o sangue começa a ir para os músculos, né? Então ele deixa os músculos tensos, prontos para agir, lutar ou fugir, né? Tem a sensação de diminuir a saliva da boca, aquela sensação de boca seca. Pode também aumentar a pressão, aumentar ou baixar a pressão arterial. Por quê? O coração começa a aumentar ali a frequência cardíaca. Pode dar náuseas, que é uma ânsia de vômito. Pode dar dor de estômagos, né, de estômago, ou uma diarreia aguda, porque o estômago e o intestino, eles paralisam, né? A pele muitas vezes começa ali a liberar calor, a pessoa começa a ficar vermelha, começa a suar, né? Então, essas respostas, todas essas respostas que nós descrevemos, ela é normal e ela é útil e necessária quando em situações de perigo, né? Exemplo, assalto, uma ameaça física. Por quê? Porque ela vai preparar o corpo para agir, para se defender. Porém, gente, ela é extremamente prejudicial quando o perigo está na mente, quando o perigo está lá no futuro, né? E na maioria das vezes, o perigo ele é criado por uma mente que ela tem uma tendência, né, à negatividade. Então, esses sintomas também podem ser ali disparados diante de uma situação de estresse do dia a dia, muita pressão de trabalho, às vezes conta a pagar, conflito de relacionamento. Tudo isso pode desencadear essas sensações também, que são muito ruins, né? Então, durante a crise, é importantíssimo informar para si mesmo que esses sintomas, né, eles são passageiros e vão durar alguns minutos e vão passar. Então, nos próximos vídeos nós vamos falar mais, né, sobre como controlar os sintomas, lembrando que esses sintomas, né, eles podem variar de pessoa para pessoa, que essas informações elas não devem ser utilizadas para diagnóstico. Para o diagnóstico é necessário uma avaliação médica, né? Então, muitas vezes os sintomas eles se assemelham muito a um ataque cardíaco, né? Nas crises mais severas, então a pessoa tem a sensação de morte, ela acaba indo para o médico e muitas vezes é ali que o médico faz o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Bom, se este vídeo já te ajudou de alguma forma, compartilhe.